Meninos, eu quero imagens aí do Regis, imagens do Regis na tela do canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Esse daí é o dia da apresentação dele, né? Ano passado, Série B do Brasileiro, foi contratado pelo Londrina e desde então não fez muita coisa com a camisa do Goiás. Tiago, você tá maluco? Levantando aqui tema de Regis. Momentos antes do jogo mais importante da temporada pro Goiás, onde o Goiás precisa de uma resposta, onde o Goiás precisa de uma vitória, precisa de um resultado por mais de um gol, né, para chegar à final do campeonato estadual? Não tô maluco. Eu tô desesperado com o momento do Goiás. E ontem, a gente não vai analisar aqui a partida porque ninguém viu o jogo, né? O jogo não foi transmitido apenas pelo André Rodrigues e pelo Thiago Arruda, que estavam lá representando a gente direto do estádio Almocerejo o Cerejão. Mas pelas informações trazidas pelo André, que reportou e comentou a partida, e pelo que o Thiago Arruda trouxe também pra gente, o Ventura acabou reconhecendo isso, o Regis ontem teve uma boa movimentação. E aí, Danilo Dias, não é nem tanto pela questão técnica ou tática, é pela questão de característica do Regis. O Goiás, domingo, ele precisa de quê? De gols. Ele precisa ser criativo para alcançar os gols. E essa criatividade com o Regis, não seria uma criatividade mais presente? Não seria uma criatividade mais interessante? Né? O futebol apresentado pelo Regis ontem contra o Brasiliense, que é um adversário fraco, isso daí tudo é fato, não tem discussão. Mas ele empolga, ele traz algum tipo de esperança para que o Regis seja titular contra a equipe do Vila Nova no clássico de domingo no estado de Serra Dourada, Danilo? Nos últimos 7 jogos, o Regis jogou 1 minuto diante do Inhumas, né? E ontem ele entrou titular e deu uma resposta positiva. Não é fácil para um jogador ficar 7 jogos entre suplente não utilizado, fora da equipe. O Regis, com a trajetória dele até o momento no Goiás, foi digna de uma trajetória em que idas e vindas, né? O Regis não conseguiu ter um momento assim aceitável que falasse, poxa, ganhou a titularidade, ele é o 10 desse time, ninguém consegue tirar, é o Regis e mais 10. Então ele não conseguiu ter esse momento. Chegou aqui com peso, né? Mas o último ano do Regis bom, se eu não me engano, comentamos sobre isso aqui, tinha sido em 2023 com a camisa do Guarani. Então ele já chegou aqui com uma certa desconfiança de nós, acreditando que ele poderia voltar a ser aquele Regis de 2 anos atrás. Então, nós não podemos também culpar, porque o Regis, de 23 para cá, ele não conseguiu ter um ano bom no 24 no Guarani, o ano passado aqui também no Goiás, oscilou muito, machucou a mão, machucou o pé, machucou o tornozelo, então assim, ele teve várias lesões e ele não conseguiu ter uma minutagem, não conseguiu ter uma sequência boa. Agora, o Regis tem qualidade técnica? Tem. É um 10, é um perna canhô, é um jogador de perna esquerda, tem a bola parada boa, é um jogador que pode encontrar um passe em diagonal para um atacante, é aquele jogador que sabe pifar mesmo, que sabe dar a última assistência pro rapaz fazer o gol, a linha de ataque do Goiás, mas o Regis ainda ele causa dúvidas, né? Ele deixa essa pergunta sempre no ar. Aí se você escala o Regis, ele não consegue ir bem. Poxa, pra que eu fui colocá-lo? Então assim, ele tem que conseguir primeiro readquirir a confiança nele mesmo, depois readquirir a confiança do staff, do Jair Ventura e também dos companheiros para que possa voltar a ser titular absoluto desse time. Qualidade ele tem, mas essa qualidade se calhar nem ele sabe onde ela está mais. Então ele precisa ter jogos como ontem, fazer um bom jogo, fazer gols, para dar uma sequência agora, quem sabe, contra o Vila Nova, e depois já engata outra sequência, mas o problema é essa oscilação que faz com que ele vai perdendo a confiança, entre idas e vindas, o Regis nunca conseguiu mostrar pra gente o que realmente ele veio a Goiânia fazer. Agora tem um detalhe, ô Tim, esse jogo de domingo ele vale muito, ele vale uma vaga na Copa do Brasil, ele vale, digamos que uma sequência de temporada um pouco mais tranquila para a equipe do Goiás. Se de casa deixa o seu like, em 164 likes aqui no canal do YouTube, a gente precisa bater 400 hoje. Cara, para uma situação emergencial, o Regis não seria uma saída interessante para esse clássico de domingo contra a equipe do Vila Nova, não? Até pela situação que o Goiás tem aí em relação à reversão de placar, o Goiás precisa de gols. Sim. E para chegar aos gols precisa de criação. Na verdade, o Goiás precisa vencer o jogo. Vencendo o jogo, pelo menos, no mínimo, ele leva a disputa para os pênaltis. Eu vejo assim que o Jair Ventura, a minha visão é que ele vai mudar, que ele vai tentar algo diferente para esse clássico, porque a forma que ele vem jogando não tem dado certo, né? Ele tentou esse 4-4-2 por vários jogos, foi uma fórmula que ele utilizou, acho que ele mais utilizou até agora, né?
mas acabou que não deu certo. Ontem ele teve algumas experiências, vamos dizer assim, por mais que ele falou ontem no pós-jogo pro André Rodrigues que ele não faz mais experiências, que ontem ele só começou com o Jajá, que foi o único que não tinha começado com ele voltou a utilizar jogadores que não estavam começando como titular, se bem que ontem era um jogo, na visão minha pelo menos, mais tranquilo para a equipe do Goiás. Ele utilizou o Jajá, utilizou o próprio Regis, utilizou Edu, voltou com o Diego Caetano na lateral, teve a dupla de zaga que provavelmente, se Luiz Felipe e também o Messias não tiverem condições, deve ser aquela de ontem. Isso preocupa que não o Goiás tomou 3 gols por uma equipe como o Brasiliense. Mas voltando no Regis, o Regis também teve a oportunidade dele. Eu vejo que o Goiás está carente nessa função. O Goiás tentou o Regis começou jogando nessa função esse ano e acabou que não foi bem. Depois ele tentou o Wesley Garcia, ele tentou agora o Vitinho por último, mas está em aberto. Essa função aí de meia, de criatividade, de homem de meio campo, ela tá em aberto. O Regis tá nessa briga com os 3. Para mim, a briga é entre esses 3 jogadores aí. O Jair vai escolher um, você pode ter certeza. Mas o Regis, o Danilo disse muito bem, quando ele teve a oportunidade, ele teve esse ano, teve o ano passado, ele não conseguiu jogar bem. Com a camisa do Goiás, ele ainda não conseguiu jogar bem. Só que diante das outras apresentações de Vitinho, principalmente o Vitinho, o Wesley, de vez em quando, também ninguém jogou. Os caras que estão jogando também não estão jogando nada. Mas aí que E esses caras que estão jogando, eles nunca fizeram nada. O menino Regis já fez. Sim, você pega um passado menino, né, de quase 40 anos de idade. O menino Regis, ele já fez alguma coisa no passado. Mas você pega no passado. Agora, com a camisa do Goiás, ninguém fez. Então, assim, vai ser surpresa se começar o Regis? Não. Mas vai ser surpresa conversar o Vitinho? Também não. Nem o Wesley. Justamente por isso. Porque não tem ninguém hoje pra você falar, não, essa função de meio campista, vamos pôr de 10 no Goiás, é do Wesley. O Wesley foi o que mais jogou nessa função, é a melhor opção que tem o Jair Ventura. Mas não foi. Nenhum dos 3 aí que a gente citou conseguiram agradar ao ponto para realmente pegar essa titularidade. Agora, acredito que ele vai mudar. Acredito que o Jair vai voltar para um 4-3-3, principalmente porque ele tem Pedrinho voltando por um lado, tem condições de pôr o Wesley Garcia na função dele aberto pelo outro. Eu vejo que o Edu hoje tem uma boa possibilidade de entrar no lugar do Arthur Kaique no ataque. O Arthur Kaique também é outro que foi tentado ali como 9 e não conseguiu dar certo. Então o Jair ele tem várias opções. Você falar assim, tem uma grande opção de 10? Não tem. Não tem. Então, assim, ele vai escolher um desses 3 aí, mas eu não acredito que ele vai começar com o Regis, não. O mais importante que o Tim citou na fala dele aí, que eu pego um detalhe, é esse, a forma tática como o Jair vai montar esse time. Essa é a minha dúvida. Se ele vai ousar mais. Exato. Os elementos que ele pode brincar, entre aspas, com várias opções. Ontem, por exemplo, pra mim o Edu mostrou que não pode ser reserva desse time do Goiás nem a pau. Cara, mas é decreto presidencial, ele é disparado o principal 9 do Goiás. Mas disparado. O Jair ele tem que largar de ser teimoso, então ele parar de ver algo que nós não conseguimos ver e montar um time com 2 atacantes, com o Wesley e um Arthur Kaique, que reforça o meio de campo, agora, né? Que reforça o meio campo, cara. Vai pra frente, mostra, jogando dentro de casa, na semifinal. Você não põe atacante, você quer o quê? Você demonstra qual mensagem pro seu adversário? Mas só um instantinho. Cara, você tem o Jajá que tava disputando o Campeonato Paulista, Thiago, atacante. Você tem o Wellington Matheus que chegou pra quê? Pra 1-1 muito forte. Você sabia qual foi o último grande time do Goiás? O último grande time do Goiás. Time mesmo, assim, bom, que dava prazer da gente ver jogando. Foi o time de 2012 e 2013. Aquele time, em muitos momentos, jogava com apenas o Walter. Ele jogava no 4-2-3-1. Só que os meio-campistas chegavam a todo momento. Ricardo Goulart de ponta de lança em 2012. Nossa. O Ramon ajudou demais. Os laterais participavam. Então, nem sempre você encher o time de atacante faz de você um time ofensivo. Eu não tô falando de encher faz de você um time ofensivo. É você fazer 2 linhas laterais de um atacante e um pivô ali na frente. É jogar um padrão pra quem colocar jogador o que é mais importante é você utilizar o que você tem de melhor, independente da forma tática. Se você tem jogadores para montar um 3-5-2, 3 zagueiros que dão com sustentação e 2 laterais que são alas, que atacam, você joga num 3-5-2 e vai ser ofensivo. E a gente já viu isso aqui no futebol goiano. A gente já viu treinadores utilizando essa formação num 3-5-2 e dando certo. Já vimos formações num 4-4-2, que era muito tradicional na época que eu jogava, Danilo também, e deu certo. Já vimos agora, muitas vezes, os treinadores estão utilizando muito um 4-3-3. Então, muito depende do que você tem em mãos. E dentro do que o Jair tem em mãos hoje, eu não entraria no
4-4-2, quando ele tá entrando aí com esses 3 volantes. Mas ele já jogou com 3 atacantes também, não funcionou, Tim. Sim, mas eu vejo assim, não funcionou. O que eu vejo é que ele precisa de tentar algo diferente, porque agora ele tem peças diferentes. Por exemplo, o Wesley Garcia era um jogador que no início ele não estava encantando o Jair, isso é claro. O Wesley no início ele não encantou, depois ele foi aos poucos, foi buscando o seu espaço ali, e hoje eu vejo que ele deve começar como titular. Mas não fez nenhum grande jogo apesar também. De não ter feito nenhum grande espetáculo, assim, mas Longe você vê a carência lá. Então, sim, mas tem o Pedrinho pra mim, dos atacantes é o que mais apareceu. Tudo bem que não seja o Wesley, mas você trouxe um Jajá, tem um Wellington Matheus, então hoje ele tem peças para mudar esse esquema e ele precisa de ser mais ousado. Para mim, para vencer o Vila, ele vai precisar de arriscar um pouquinho mais. Não precisa ser desde o início, fazer aquele time doido, querendo ganhar de qualquer forma. Não, ele tem 90 minutos, 100 minutos para vencer o jogo. Mas ele precisa ter uma postura diferente, porque para mim essa postura que ele utilizou com os 3 volantes, ele não ficou forte na marcação, tanto que tomou o gol do Vila Nova, acabou perdendo, e também não teve ofensividade. Olha o primeiro tempo do Goiás, tanto que foi ruim. Aí quando ele muda, quanto o craque da mesma forma, o primeiro tempo ruim. Quando ele muda, o treino, a situação muda também em termos de ofensividade. E para mim ele precisa de ter essa ofensividade. 1h52. Mais estudioso, vem para cá nesse debate também, porque é um debate muito mais, digamos que de preferência futebolística, né? Eu gosto de equipes que ataquem, né, de forma mais aproximada. O que é um ataque de forma mais aproximada? Aquele jogo mais aproximado, né? Quando você tem ali volantes mais próximos dos meias, os volantes criando também, você tem atacantes que chegam, que recompõem, acho que o time fica mais organizado. Eu gosto muito do 4-4-2 e gostei muito daquele time, que era até uma variação, né? 4-2-3-1. O Goiás teve 2 anos espetaculares, né? Nas mãos do Anderson Moreira, nesse sistema de jogo. Às vezes jogava só com o Yarley, às vezes jogava só com o Walter, mas era um time extremamente bem organizado. O Sacha chegou também em 2013, ajudou pra caramba. Mas enfim, o Regis ontem, contra um brasiliense muito fraco, mas ele mostrou que é um jogador que tá com vontade, pelo menos. Tá com tesão, tá animado. O Regis seria digamos que uma alteração, uma opção interessante para um time que precisa de criação para fazer gols no seu maior rival e chegar à final do Campeonato Goiano? O que você pensa do Regis, mais estudioso? 1h53. Bom, Thiago, acho que é um jogador que dificilmente dará uma resposta positiva, o Regis. A questão é que os concorrentes dele, a situação é parecida. O Vitinho dificilmente ajudará. O Wesley como meia, que para mim é um grande erro, porque o Wesley é um jogador baixo, franzino, cuja sua principal característica é a velocidade. O Wesley é um cara ou para você fazer velocidade em cima do lateral, do zagueiro, ou para fazer 1 contra 1. O Wesley não é um cara para armar por dentro, para tabelar, para receber bolas de costa, para proteger bola do volante, essas coisas. Então não gosto do Wesley nessa função. Mas quando esteve nessa função também ajudou pouco. A questão é que há 2 camisas no Goiás, e são 2 camisas importantes em qualquer time, que o Goiás até agora não teve um jogador que tenha feito um grande jogo. Aliás, teve um que fez um bom jogo, que foi o Barceló contra o Goiânia. Foi o único meia ou centroavante do Goiás que teve um bom jogo. Estou falando de um bom jogo. Foi o Barcelona naquele dia que ele fez 2 gols, com a bola na trave. Mas tirando isso, quem fez essa função de meio do centroavante do Goiás entregou muito pouco. Então o Regis, porque eu já vi muito isso no futebol. Eu via muito, por exemplo, na lateral, isso era muito comum. Você tem um lateral ruim, aí ele joga e o outro fica no banco. Aí quando o outro fica 3, 4 jogos no banco, você esquece um pouquinho dele, o outro tá mal, mas cara, vai voltar o outro. Aí volta o que tava reserva. Aí é isso, é a saudade, né? Aquele que passou raiva há mais tempo, ele vai ganhando a preferência, porque a raiva nova, ela tem mais peso do que a antiga. Mas para mim, Regis, Vitinho, Wesley, Gava, foram 4 jogadores que fizeram essa função até agora no Goiás, nenhum entregou nada. Mas como o Regis passou raiva no torcedor e no Jair há mais tempo, ele tem um histórico mais positivo agora. Agora, expectativa de resolver o problema do Goiás nessa função, não tem nenhum deles. Para mim, nenhum deles hoje é um jogador confiável. Pode chegar e jogar? Pode. Mas se acontecer, para mim, vai ser uma surpresa.